Essa é a última série do livro de Tiago, que a nossa igreja está fazendo. Eu queria convidar vocês a ler Tiago 5, 19 e 20. Vai estar ali na tela também. Vou ler junto com vocês aqui. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disto. Quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém. Vamos orar? Pai amado, a gente pede a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia e pede que o Teu Espírito, que já habita em nós, fale conosco para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, queria começar com uma frase, uma reflexão, um pensamento do C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: um território ocupado pelo inimigo, assim é o nosso mundo. O cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Eu acho esse pensamento dele muito interessante, muito simbólico para a gente, porque ele lembra, primeiro, que essa terra aqui onde a gente vive pertence a Deus. Esse pensamento lembra a gente que o mundo, no estado em que ele está, é um território ocupado pelo inimigo, porque o pecado, através da ação humana, entrou no cosmos, e hoje a natureza clama pela redenção, o ser humano clama pela redenção de Jesus. E ele lembra que esse mesmo Deus não nos deixou lançados e abandonados à própria sorte, mas ele entrou neste mundo porque ele é o rei por direito e ele veio disfarçado para fazer uma sabotagem. E o que é uma sabotagem? Sabotagem é tudo aquilo que a gente pode fazer para que um intento, um intuito, um objetivo não seja exitoso. Tudo aquilo que a gente puder fazer para que o mal que ainda está nesse mundo não prospere e não tenha efeitos positivos, isso é uma campanha de sabotagem. E o nosso rei, quando ele entrou nesse mundo, nessa terra que é dele por direito, e veio na forma de um bebê, o nosso rei Jesus Cristo, ele escolheu vir numa casa humilde, pobre. Ele escolheu vir numa cidadezinha, que alguns estudiosos vão dizer que tinha pouquíssima gente, pouquíssimos habitantes. Alguns dizem até que tinha, 20 famílias, 20 casas, mais ou menos 100, 200 habitantes. Esse é o lugar que o nosso rei resolveu vir disfarçado, numa pequena cidade em Nazaré. E o nosso rei inaugurou o reino dele e nos chama a nos juntar no reino dele para contribuir nessa campanha de sabotagem, como agentes do reino dele, para impedir o pleno funcionamento do mal. E por que eu lembrei desse pensamento do Lewis quando eu peguei esse texto aqui, era o texto de hoje, são os últimos 2 versículos da carta de Tiago? Porque ele está falando aqui do convite que Jesus fez para cada um de nós para nos juntarmos a ele, nessa campanha de sabotagem. Nesse texto que a gente leu aqui, ele está falando: olha, se algum de vocês se desviar, e alguém o trouxer de volta para casa, uma multidão de pecados vai ser perdoado. E quando eu comecei a refletir nesse texto, me veio um primeiro sentimento, um primeiro pensamento, que é o que eu queria conversar com vocês aqui. Eu não sei se acontece com vocês quando vocês leem esse texto. A gente tem uma tendência de, ao ler esse texto, pensar assim: esse texto é para quem não é convertido. É uma tendência. Mas eu queria chamar a atenção para vocês no primeiro ponto de reflexão aqui para a gente conversar. Tiago, ele está escrevendo de novo, mais uma vez, o pastor Roberto aqui cansou de falar sobre isso. Ele começa como esse texto? Meus irmãos. Então ele está falando para irmãos da família, que o nosso irmão mais velho veio nos incluir, Jesus Cristo. Ele está falando para a gente. E ele vai além. Ele vai dizer: se algum de vocês, vocês, se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta. Então ele não está falando aqui para pessoas que estão somente perdidas do caminho. Ele está falando aqui primariamente para pessoas que estão perdidas no caminho. Se você, um dia, aceitou o chamado de Jesus para a sua vida,
se reconheceu como pecador, viu que Jesus é o sentido da sua existência, que ele é o poderoso nome e acima do nome dele não há nenhum outro, você se converteu, você já veio para casa. A propriedade exclusiva de Deus, o selo de Deus já está sobre a sua vida e sobre a minha. Mas pode ser que a gente se desvie mesmo estando no caminho. Então, a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês aqui, quando você olhar esse texto, não tenta separar, nós, os salvos, nós, os convertidos, nós, os que voltamos para casa, e eles, aqueles que estão lá do lado de fora, que ainda não se arrependeram. Primeira reflexão é essa, a gente pode estar perdido no caminho e pode estar perdido também do caminho. E o chamado ao resgate, que Jesus fala aqui por meio de Tiago, é um chamado para quem está no caminho, chamar os de fora, e também para quem está no caminho, cuidar para que os que estão já no caminho não se desviem, não se percam dentro do caminho. Faz sentido? Já aconteceu de você estar numa viagem, num destino, pode ser num shopping. Você sabe onde você quer ir, você sabe que você não vai sair do seu objetivo final, mas você se perde no meio do caminho. E aí eu não vou entrar nessa coisa de homem e mulher, mas assim, geralmente um dos dois tende a parar e perguntar, vem cá, meu amigo, onde é que é a loja tal? Ou onde é que é o destino tal que eu preciso ir? E outra, aí varia muito, né? Mas não vou entrar no mérito, não. Só estou botando lá. Fala assim, não, eu sei onde é que é. Não é por aqui. Aí sobe a escada rolante, desce a escada rolante, é o caminho. No final, chega no destino. Mas você foi, voltou, desceu, subiu, atrasou. Perdido no caminho. Isso é muito simbólico para a gente, porque quando ele fala, se algum de vocês se desviar, ele está falando para a gente. E eu não queria que essa mensagem passasse batida aqui sem a gente refletir nisso. Será que a gente está desviado no caminho? Será que eu, Fernando, estou desviado no caminho? Como é que eu posso estar desviado no caminho, permanecendo nele sem sair dele? Eu posso estar com o coração mais endurecido. Eu posso estar sendo constantemente assaltado por pensamentos ruins que o inimigo coloca no meu coração e que eu dou espaço para minha alma se alimentar deles, em vez de se alimentar da verdade da palavra de Deus sobre a minha vida. Eu posso estar me afastando aos poucos do primeiro amor, daquilo que fez o meu coração palpitar mais forte quando Jesus me chamou. E aí, meus irmãos, a gente corre um sério risco de viver a vida no caminho de forma medíocre, de forma vazia. Eu não estou falando aqui, percebe, de perder salvação e não é isso. E é muito simbólico Tiago terminar com esses dois versículos. Vocês vão lembrar aqui que o pastor Roberto, quando pregou nos versículos anteriores, o que Tiago estava falando? De cura física. Lembram? De ungir com óleo, orar com os irmãos. Orar com os irmãos. Tiago termina a carta falando de uma cura que não é para o corpo corruptível. É para o nosso corpo incorruptível que Jesus um dia vai nos dar. Porque a nossa cura, por mais que a gente tenha cura aqui no planeta Terra, por mais que a gente consiga e persiga viver com saúde física, com qualidade física, por mais que a gente conquiste e consiga uma vez ser curado de algo que está nos molestando, a nossa cura real é a ressurreição. Você crê nisso? Que a nossa cura é a ressurreição? A gente celebrou a ceia aqui hoje. Celebrar a ceia é lembrar que a nossa cura é a ressurreição. Eu posso ser curado de uma moléstia física, eu vou continuar precisando da ressurreição. Eu posso não ser curado de uma moléstia física, eu vou continuar precisando da ressurreição. Porque a nossa cura, de verdade, a nossa última cura, a que a gente mais precisa, é a que Jesus veio oferecer para a gente. E essa ninguém tira da gente. Não tem remédio, não tem médico, não tem nada que consiga tirar o selo e a propriedade que Jesus colocou sobre nós. E Tiago ainda vai além, quando ele diz, se algum de vocês, ou seja, qualquer um de nós pode estar perdido no caminho, ele fala, se alguém o trouxer de volta. Isso também eu acho muito simbólico para a gente. Por quê? Porque, às vezes, na caminhada, a gente concentra muito
a atividade de Deus em determinadas pessoas, em determinadas figuras. E aqui ele usa mais uma vez um pronome indefinido. É um pronome indefinido. Não é se o bispo, se o diácono, se o pastor, não é se o seu pai, se a sua mãe. Não, é se alguém. Deus pode usar quem Ele quiser para trazer a gente de volta para casa. Deus pode usar o que Ele quiser para trazer a gente de volta para casa. Por quê? Porque a gente é instrumento de Deus. Esse violão está aqui, esse microfone está aqui, o teclado está ali. Ele sozinho tem algum valor? Você ouve alguma música se ele continuar ali? Os acordes vão tocar o seu coração se ele continuar ali estático? Não, precisa que alguém execute. Precisa que alguém inteligentemente e amorosamente componha uma canção por meio das cordas que estão ali. Senão ele não vai alcançar você. Nós somos instrumentos de Deus. Então, não subestime o que Deus pode fazer por meio da sua vida. Não subestime. Você é um instrumento de Deus. Todo mundo aqui é um instrumento de Deus. Para Deus tocar a canção que Ele quer tocar na vida de quem Ele quer tocar. No momento que Ele quer tocar. E muita gente, às vezes, fica sufocada. Não se permite ser um instrumento que seja executado. Porque a gente acha que o instrumento é o outro. E a gente é só canal de receber bênção. Não, você não é só canal de receber bênção. Você é canal e instrumento de Deus para abençoar também a vida das outras pessoas. A mão do bom pastor se estende aos perdidos por meio de mãos e dedos humanos. Por meio da sua mão, por meio da minha mão, por meio da sua voz, da sua vida, por meio da minha voz, da minha vida. Lembra Jesus falando? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Ele está falando o que aqui? Entre milhões de outras coisas. Olha, vocês são instrumentos para mim, por meio de mim, para que o meu propósito seja alcançado, para que as ausências das pessoas sejam supridas. Quem tem fome tem ausência de comida, quem tem sede tem ausência de bebida. Tudo que falta nesse mundo, porque a gente se desviou de Deus, a gente é canal de Deus e instrumento dele para suprir, por meio dele, para a glória dele. E para isso é mais importante ainda a gente não se perder no caminho. Porque se a gente se perde no caminho, a gente também acaba perdendo junto a nossa vocação, a nossa missão. E aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Tiago também usa uma expressão aqui muito cara para a gente, muito forte, que é trazer de volta. Quando eu li essa expressão trazer de volta, eu me lembrei da parábola da ovelha perdida. Vocês lembram da parábola da ovelha perdida? Jesus termina a parábola dizendo assim, que o pastor ele foi atrás daquela única ovelha de 100 que se desviou, foi atrás, até encontrá-la. Quando a gente perde uma coisa que a gente ama, a gente... Eu não estou falando de perder de repente você perdeu uma moedinha de 1 centavo na rua. Um centavo hoje, talvez não valha tanto mais como valia, né? Talvez não, com certeza não. E você fala assim, estou correndo, estou no meio da rua, não vou sujar minha mão aqui, pegar uma moeda de 1 centavo, deixa. Por quê? Porque não tem valor. Todos nós temos um valor inestimável para Deus. E esse bom pastor não deixa a gente se perder, ele vai atrás da gente até encontrar a gente. Foi atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E colocando-a alegremente nos ombros, vai para casa. Jesus colocou a gente um dia no ombro dele e falou, vem meu filho, vem comigo. Eu te encontrei. Vem para o caminho, volta para casa. E ele fala com os outros assim, olha, meus amigos, alegrem-se comigo, porque eu encontrei minha ovelha perdida. E haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Não tem uma sintonia profunda com esse texto aqui? Quando a gente se permite ser instrumento de Deus para trazer as pessoas de volta para casa, uma multidão de pecados é perdoada, uma multidão de pessoas é abençoada. E o mundo muda. O reino de Deus vai se instalando, vai ganhando espaço. E essa campanha de sabotagem vai sendo exitosa. Até o dia que Jesus voltar, ou até o dia que a gente voltar para Ele. Esse texto também me lembra de um outro ponto. Que todos nós precisamos de alguém para cuidar da gente. E todos nós, em algum momento da caminhada, não importa o quão estável emocionalmente você seja, não importa o quão seguro de si você seja, não importa o quanto você busque a Deus, todos nós precisamos, em algum momento da caminhada, de alguém para botar a gente no ombro e lembrar que o nosso caminho está aqui,
que o nosso caminho é Jesus. Eu preciso disso, você precisa disso. Nós não nos bastamos. E mais do que isso, em tempos de proliferação de vídeos e de igrejas e acesso a pregações no celular, onde quer que você esteja, o que é algo muito bom, é algo maravilhoso, porque o evangelho alcança lugares e desbrava fronteiras que ele não desbravaria. Tem um lado perverso também, que é tirar a gente da comunidade. E fazendo um paralelo com o que a gente está falando, às vezes a gente pode estar na comunidade sem ser uma comunidade. Porque se a gente está aqui e todo mundo olha um para o outro e fala assim, eu fui lá hoje no domingo, celebrei a ceia, voltei para casa, e passa a semana, e você, eu não estou falando para você se abrir, conversar e ser franco sobre as suas fraquezas com todo mundo, mas você tem que ter um irmão de caminhada, de jornada. Uma pessoa que você possa abrir seu coração e falar, estou precisando de ajuda. Aquele sorriso que você viu lá no domingo não foi verdadeiro. Eu estou precisando desabafar um pouquinho, eu estou precisando conversar um pouquinho, eu não estou bem. Essa franqueza a respeito das nossas fraquezas é essencial para a gente caminhar, gente. A gente vive hoje cada vez mais no mundo de imagem. Está todo mundo bem o tempo todo. Está todo mundo bem o tempo todo. Gente, quando eu vejo, fazendo um paralelo aqui, foto de casal, viajando com criança, postando foto rindo, eu falo assim, isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque se você for postar o caos que é, você não vai postar nada. Para tirar a foto já é um parto. Para você sentar para comer alguma coisa é outro parto. E está todo mundo assim. TBT. Que TBT? E a gente se acostuma com isso. Mas vida cristã, vida comunitária, vida do evangelho, não é isso. Não é isso. A gente precisa de alguém para nos trazer de volta para casa. Educação de filho é assim o tempo todo, né? Quem teve a oportunidade de ter filhos, você vê que quando você educa, e é chamado por Deus a educar os seus filhos, você tem a missão de o tempo todo lembrar eles qual é o caminho. Filho, volta aqui. Não, é aqui por aqui. Não é por lá. É o tempo todo. Isso é um desafio, porque às vezes no ato de educar, no ato de ensinar a verdade, no ato de mostrar qual é o caminho, o que é algo legítimo, e a gente é chamado a fazer, você sabe o que a gente é tentado? A gente às vezes é tentado a usar mais de autoridade, e mais de poder, e mais de força, do que de amor. E dependendo do tom que a gente use, a gente afasta mais do que aproxima. E aí eu lembro de uma conversa que eu tive com a Rebeca, eu falei assim, eu não quero ser o pai de 2 meninas, que daqui a 15, 20 anos eu fale assim, olha, elas estão certinhas no caminho de Deus, elas estão certinhas, fazendo tudo pro forma, tudo de fora para dentro está aparentemente ok, mas eu não quero ser um pai que usou isso de força e de poder e não teve intimidade com elas. Eu não quero que elas se afastem de mim. Eu quero ser um pai que seja próximo, que elas se sintam próximas de mim, livres para falar o que elas pensam. Então, isso também é muito simbólico para a gente, porque a gente precisa, quando a gente é chamado para trazer as pessoas de volta para casa, ter sabedoria. A gente pode afastar as pessoas. Meus irmãos, um dia eu estava muito tempo atrás, no centro, essa experiência me marcou. O centro da cidade é um lugar que você vê de tudo, né? Enfim, é bizarro, acho que não tem outra palavra. Eu estava no ponto de ônibus esperando o ônibus chegar, aí chegou um cara, cheiro de álcool, muito, muito mal. E ele falou assim, perto das pessoas que estavam no ponto de ônibus esperando. Fez assim mesmo. Cheiro de pecado. Deus está falando que tem cheiro de pecado aqui. Desse jeito. E saiu. Aí eu, como... Eu sempre tento aplicar sem olhar alguma coisa para a minha vida. Não sei, né? Eu falei assim, eu creio que não, Senhor, mas se for, me mostra. E as pessoas rindo, zoando. Mal comparando, meus irmãos, às vezes a gente tem tanta falta de sabedoria para chegar em quem está perdido quanto esse cara. Ou uma vez também eu estava num local com alguns amigos que não estão no caminho, estão fora do caminho. E um irmão que é crente começou a tentar pela força mesmo. Você vai para o inferno. Se você continuar assim, você vai para o inferno.
Pode ser que tenha um lugar e um momento para a gente agir dessa forma? Talvez sim. Mas eu queria provocar vocês, assim, o que a gente vê na vida de Jesus, a gente encontra muitos exemplos desse? Eu acho que não. E quando Jesus foi duro, ele foi com os que estavam julgando que estavam dentro. Para falar assim, raça de víboras. Essas 99 ovelhas aqui, ó, são vocês. Vocês não precisam de arrependimento. Eu não preciso ir buscar vocês. Vocês não estão perdidas. Mas festa no céu mesmo tem é para quem se arrepende, para quem precisa de arrependimento. Então, meus irmãos, a gente precisa ter sabedoria para essa vocação do cuidado mútuo. Deus chama a gente para a vocação do cuidado mútuo. Esse texto aqui está falando dessa vocação que a gente tem para o cuidado mútuo. A gente precisa cuidar um dos outros. Nós somos responsáveis um pelos outros. O sofrimento ele pode ser individual. No Evangelho, a salvação é individual. Mas depois da salvação individual, meus irmãos, quase nada mais é individual no Evangelho. É comunidade. A nossa busca por Deus ela é individual, mas ela também é comunitária. Você encontra os dois movimentos, as duas vertentes na Bíblia. É o povo de Deus buscando a Deus junto, e é o povo de Deus buscando a Deus no quarto sozinho. O sofrimento é individual. A graça, ela se manifesta de forma individual para me salvar. Mas depois que ela me salva e me tira do meu inferno pessoal, nada mais é pessoal, nada mais é individual. Tudo é junto, tudo é conjunto, tudo é comunitário. O segundo ponto. O resgate para o qual Deus nos chama não é algo pontual, não é um ato pontual, mas é uma jornada de amor paciente. Lendo esse texto aqui pode passar a impressão que aquele que eu trouxer de volta, como se fosse um ato, né? Eu vou lá, eu vou falar de Jesus e vou trazer de volta. Não é isso. Não é isso. A parábola que Jesus citou da ovelha perdida, também pode passar a impressão que ele foi, perdeu um negócio, né? Perdeu a ovelha, vou lá atrás dela, foi, voltou, tudo no mesmo dia. Dificilmente, meus irmãos. Quando a gente perde uma coisa que a gente ama, quando algo que tem valor para Deus se perde, são raros os casos que a vida mostra para a gente que essa coisa é achada rapidamente, que essa pessoa é achada rapidamente. Muitas vezes vai exigir da gente uma jornada paciente, renúncia, oração, foco, propósito. Mais do que isso, vai exigir da gente uma espiritualidade madura, para a gente poder botar a ovelha no ombro sem fazer juízo moral, sem perguntar por quê. Assim como Jesus, quando colocou a gente no ombro, não perguntou por que a gente estava longe, e não falou por que você está fazendo o que está fazendo. Não, ele aceitou a gente do jeito que a gente estava. E a partir dali, ele começa a tratar a gente para que a gente não seja mais o que a gente era. E você sabe que uma coisa que me incomoda um pouco hoje em dia é esse excesso, não só de imagem positiva, mas também o excesso de a percepção, de que todo mundo tem algo para dizer o tempo todo. Eu acho que assim, a vida não é assim. A gente não tem que dizer algo o tempo todo. Existe um momento de calar. Eclesiastes 3, né? Eclesiastes 3. Existe um propósito e um tempo para tudo debaixo do céu. Tem tempo que é de calar. E hoje em dia as pessoas não calam mais, não silenciam mais. Todo mundo fala o tempo todo, todo mundo tem uma opinião sobre tudo o tempo todo. E evangelizar, meus irmãos, é um verbo que a gente precisa ressignificar e revisitar o que de fato ele significa. Quando Jesus, em Mateus 28, ele chama a gente para a grande comissão, o que ele fala? Ide por todo mundo e fazei discípulos. Fazei discípulos. Fazer discípulos é algo que ultrapassa falar. Ultrapassa falar. Envolve falar, evangelizar com a boca, mas envolve também testemunhar. Eu usar a minha vida como testemunha do Espírito Santo, do que ele fez na minha vida, do que ele pode fazer na vida de quem ainda não tem esse Espírito Santo. Então, muitas vezes na vida, a gente precisa saber, com sabedoria, se é para a gente usar mais do nosso testemunho silencioso, esse testemunho que alcança lugares que a voz mais alta não alcança, porque às vezes a gente só está falando palavras vazias para alguém que a palavra não finca a raiz, e o nosso testemunho vai alcançar lugares que a nossa palavra não alcança. Alguns testemunhos silenciosos abrem portas que a nossa voz não abre.
E a gente fica com muito essa ideia de eu tenho que fazer o meu máximo, eu vou convencer aquela pessoa de que Jesus é o caminho. E não é sempre assim. A salvação não é um ato de Deus. Não é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos instrumentos. A gente precisa pedir sabedoria para que Deus nos use da melhor forma e dedilhe em nós os melhores acordes que Ele pode fazer soar da gente. Muitas vezes a impressão que eu tenho é que eu e você somos um violão que tenta ficar se tocando para extrair de nós mesmos os melhores acordes. Mas o músico gracioso é Deus. A gente às vezes tem que silenciar um pouquinho, tem que parar, tem que ver se a gente está deixando Jesus trabalhar na nossa casa, está arrumando a nossa casa. Às vezes o proativismo, o ativismo, às vezes, ele é perverso para a gente, porque a gente não para, entra numa roda giratória que não para de rodar e a gente não percebe que a gente está se afastando, mesmo estando no caminho. Então, meus irmãos, que Deus conceda a gente a graça, às vezes, de falar, olha, eu preciso dar uma paradinha. Eu preciso acalmar um pouco o coração aqui. Vocês já ouviram aquela frase que diz: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. É uma frase muito atribuída a São Francisco de Assis. Eu gosto de traduzir essa frase dizendo o seguinte: eu não acredito no que as pessoas falam, eu acredito no que as pessoas fazem. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Por outro lado, eu queria botar um ponto de interrogação aqui, fazer um contraponto. Se a gente ficar só também fazendo o tempo todo sem falar, isso já aconteceu na minha vida. Você sabe o que vai acontecer? Se eu só der, entre aspas, porque não é só, mas se eu só ficar o tempo todo dando um testemunho com a minha vida, você sabe o que muito provavelmente um dia vão falar? Ah, fulano é um fulano bonzinho. O pai dele educou ele bem. A mãe dele educou ele bem. Ele tem valores legais. Ele não passa ninguém para trás. Ele faz tudo corretamente. É isso também que a gente quer? Eu não sou do jeito que eu sou hoje, porque meus pais me educaram da forma que eles me educaram. Eu não sou hoje o que eu sou puramente porque eu estou cumprindo uma cartilha de bons modos e porque eu não passo ninguém para trás. Eu sou o que eu sou hoje porque Jesus me resgatou. Você é o que você é hoje porque Jesus te resgatou. Óbvio, Jesus usa tudo na vida para fazer a gente alcançar o fim que Ele quer. Usa. Mas são essas coisas que fazem a gente chegar onde a gente chegou? Não. Quem nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho amado foi Deus. Então, meus irmãos, quando a gente estiver numa situação difícil, quando a gente estiver numa situação ruim, quando a gente estiver num dia nublado, lembra de declarar o que a gente declarou aqui nessa manhã, nesse louvor tão maravilhoso que a gente teve. A gente falou coisas preciosas aqui hoje, todas estão na Bíblia, só que foram só ressignificadas e ditas de outra forma. Que poderoso nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Não há outro nome igual além desse nome. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Quando você for assaltado por pensamentos de morte, por pensamentos de dor, por pensamentos de dúvida, declare isso. Porque Jesus vive, eu posso crer no amanhã. Porque Jesus vive, eu não tenho mais temor. E porque Ele vive, eu sei que a minha vida está guardada nas mãos dEle. E diferente, meus irmãos, de tudo que a gente faz, por mais que eu tenha cuidado com todas as minhas 2 filhas, elas não estão plenamente nas minhas mãos. Em algum momento elas podem escorrer. Como um líquido que você joga na mão e ele escorre. A gente não tem esse poder de retenção. A gente não tem esse poder de controle que a gente acha que tem. Deus com a gente, Ele tem. A nossa vida não se esvai das mãos de Deus, a nossa vida não escorre das mãos de Deus, porque Ele vive. E Paulo vai dizer em Romanos que o mesmo Espírito que estava em Jesus, quando Ele ressuscitou dos mortos, habita em mim e habita em você. Não existe declaração mais poderosa para a gente fazer quando a gente estiver mal do que essa. Você está sendo assaltado por pensamentos de morte, pensamentos destrutivos, pensamentos negativos. Está se sentindo com dor, vazio. Declare, meu irmão, o mesmo Espírito que habitou em Jesus, quando Ele ressuscitou dos mortos, habita em mim. E tem o poder e vai fazer eu ressuscitar desse meu corpo mortal. É o que Paulo diz em Romanos. A Bíblia está recheada dessas verdades para a gente anunciar
e pregar para o nosso coração. E por fim, eu queria lembrar vocês que a gente é a comunidade dos desviados que foram trazidos de volta para casa, dos perdidos que foram achados e das ovelhas desgarradas que foram postas no ombro do bom pastor. Porque às vezes a gente se esquece disso também. Às vezes a gente já está há tanto tempo aqui, já é crente velho, já está acostumado a fazer o que a gente faz. E a vida redimida que Deus proporciona para a gente é muito além. A nova vida que Deus proporciona para a gente é muito, muito, muito além do que a gente faz num culto de domingo, ou do que a gente posta em alguma rede social, de um versículo que abençoa o nosso coração. Essa comunidade de desviados, de ovelhas perdidas que foram achadas, é uma comunidade que se ajuda. E se a gente for franco a respeito das nossas fraquezas, a gente vai crescer junto. Você crê que a gente pode crescer junto? Então, meu irmão, eu queria que você, primeiro, com a aplicação prática dessa reflexão de hoje, primeiro eu queria que você pensasse aí em alguém que você consegue identificar que está longe de casa. Alguém que está perdido do caminho. Pode ser um irmão seu, um amigo, um conhecido. Alguém com quem você já teve a oportunidade de falar do Evangelho, de mostrar a sua vida como testemunho. Pensa nessa pessoa e pede para Deus te usar como instrumento. Quando Ele quiser, como Ele quiser. Sem o compromisso e o dever e a meta anual de você trazer ele para Cristo, porque não tem meta aqui. Jesus não tem meta para bater com Deus Pai. Meta é coisa de ser humano. Jesus não tem meta para bater com Deus Pai. Ó, tivemos tantos convertidos esse ano, amém, glória a Deus, ano que vem vou dobrar a sua meta. Não é isso. Não é isso. Jornada paciente. Eu tenho um amigo, que é meu amigo da infância. Da infância. Eu, às vezes, até mudo o vocabulário para falar com ele, porque precisa. Uso o vocabulário que ele usa. Ele até hoje não veio assistir uma pregação, seja nessa igreja ou em outra que eu chamei ele. Ele ainda me vê como uma pessoa boazinha, que foi bem educadinha. Mas ele sabe, porque eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de um dia falar abertamente para ele de Jesus, e eu falei. E ele não esqueceu disso. Teve um dia que ele estava na casa dele, ele tem 3 ou 4 filhos, agora não vou lembrar. Ele é uma pessoa totalmente assim, era totalmente cética. Eu lembro que ele me ligou. Ele me chama de Júnior. Falou, Júnior, cara, aconteceu uma coisa bizarra aqui em casa, eu juro pra você, eu não tô zoando. Ele zoa muito, né? Então, assim, falar sério com ele é difícil. Mas nesse dia eu falei, tá me zoando ou não tá zoando? Juro pra você, eu vi uma cadeira se movendo na minha casa aqui, enquanto eu estava com os meninos cuidando, e a esposa estava fora de casa. Ele falou, eu não sei o que eu faço, estou desesperado. Aí eu falei assim, vai pro inferno. Não. Falei com ele, você aceita fazer uma oração comigo aqui? A gente faz uma oração para isso não acontecer mais? Porque isso tem a ver com aquilo que a gente conversou aquele dia. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Não existe nome acima dele. E é esse nome que resgatou a gente do império das trevas. É esse nome que tirou a gente do poder das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E onde há luz, esse tipo de coisa não acontece. Você quer fazer uma oração comigo? E nesse dia ele fez a oração comigo. E aí eu poderia estar contando aqui isso como um baita testemunho de conversão. Eu trouxe ele de volta para casa. Mas não sei o que aconteceu, não. Ele fez a oração. Nunca mais tocou comigo no assunto. Eu, de vez em quando, voltou a acontecer? Ele, não. Aí eu falo, vai para o inferno. Não. Mas ele... Jornada paciente. Jornada paciente. Que Deus use você, meu irmão. Que Deus use a mim. Para a honra e glória do nome dele. Amém? Não deixe o inimigo te apequenar no caminho. Não deixe o inimigo fazer você ficar se apegando mais à rotina e ao dia a dia, aos afazeres, às metas, do que ao que realmente importa na vida. Que a gente caminhar junto, se amar, que a gente buscar a glória e a honra do nosso Senhor Jesus Cristo em tudo que a gente faz. Porque isso aqui tudo é passageiro. Tudo isso aqui é passageiro.
Eu não sei quando eu vou voltar para Jesus, ou se Jesus vai voltar antes para cá e vai resgatar a gente. A gente não sabe, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Vamos lembrar da nossa missão. Não fique só lembrando também só da missão. Lembre que você é uma pessoa amada, que Jesus te ama, que Jesus te olha nos olhos e fala assim, você é meu filho amado. Eu vim ao mundo, desci ao mundo para te salvar. Dei a minha vida para te salvar. E não existe nada que vai tirar você da minha mão, porque você é meu. E enquanto você estiver no meu caminho, ainda que você se desvie, eu vou continuar te trazendo de volta para casa, porque aqui é o seu lugar. Não é questão de perder ou não a salvação, para quem aceitou Jesus, para quem ama Jesus. É questão da gente ter uma vida com qualidade íntima com Deus, caminhando bem, não vivendo de forma medíocre, enquanto a gente estiver aqui nessa terra. Amém? Vamos orar? Pai amado, a gente é grato a Ti, pelo Seu amor, Pai, que não pede explicação para a gente. Você não nos ama esperando algo em troca. Você não nos ama porque a gente pode te oferecer algo. E a gente nem sabe muito bem porquê, Pai. O Senhor um dia nos resgatou e nos colocou em Seus ombros. Obrigado, Pai, porque a gente era ovelha perdida e o Senhor nos colocou nos ombros e nos trouxe de volta para casa. Faz a gente lembrar desse dia. Faz a gente lembrar, Pai, que o Senhor nos resgatou. Meu Pai, eu te peço também que o Senhor cuide das pessoas que estão aqui hoje, que estão sendo assaltadas por sentimentos ruins, pensamentos ruins, que estão se sentindo fracas. Eu peço a Tua graça, Senhor, que o Senhor levante aqui corações humildes o suficiente para a gente poder se abrir, para a gente poder ter amizades de fato espirituais, que a gente abra o nosso coração e que a gente possa ser franco a respeito das nossas fraquezas, para que a gente possa crescer. A gente não quer ficar 20, 30, 40, 50 anos na igreja, Pai, fingindo ser alguma coisa. A gente quer crescer contigo e crescer com os nossos irmãos. Em nome de Jesus. E, Pai, se tem algum irmão aqui, ou que está ouvindo essa pregação, que ainda não está no caminho, ou que tem dúvida se está no caminho, Pai, a gente pede que a Tua graça baixe essa pessoa e que o Teu Espírito Santo toque o coração dessa pessoa, que ela é uma pessoa amada por Ti e que o Senhor quer trazê-la de volta para casa. Em nome de Jesus. Cuida da gente e obrigado. Amém.